Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Melli, esse é o canal História Mal Contada. E antes da gente dar início a esse vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que tem me apoiado, porque o canal bateu a marca de 1000 inscritos. Sim, 1000 inscritos, não dá pra acreditar, tem 2 meses de canal só e já atingiu essa marca. Eu agradeço a todo mundo que tem me apoiado, compartilhado os vídeos, muito obrigado, de coração. Mas agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. O ciclo do açúcar, ele teve início lá no Brasil colônia, quando as capitanias hereditárias foram criadas. E esse ciclo, porque não teve praticamente um fim, até hoje a gente produz açúcar pra caramba, você sempre vai ver alguém falando de etanol, essas coisas, durou do século XVI ao século XVIII. E eles eram a maior empreitada, a maior atividade, por assim dizer, do mundo ocidental. Foi no nordeste do país que as atividades atingiram seu maior grau de desenvolvimento. A área de plantio era ali pela zona da mata, que pegava mais a área litorânea, e ia do Rio Grande do Norte ao Recôncavo Baiano. Com o crescimento da produção açucareira, notadamente Pernambuco e na Bahia, o Nordeste se torna o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. Mas, Rodrigo, me responde uma coisa, por que Portugal foi plantar logo cana-de-açúcar aqui no Brasil, podendo plantar outra coisa? Bom, essa pergunta aí é bem fácil de responder. Portugal ele já tinha muita experiência no plantio e no comércio da cana-de-açúcar, porque suas colônias ali por volta de 1440 já produziam cana, que era ali Açores, Cabo Verde, Ilha da Madeira, e eles comerciavam não só com a metrópole, mas com a Europa, que era o que? A Inglaterra ali, algumas cidades da Itália, o Porto de Flandres, e assim por aí vai, filho. Os caras só querem saber de comercializar aí. Uou! E bora de momento curiosidade. Curiosidade número 1. Martim Afonso de Souza, aquele tabacudo que a gente falou lá nas capitanias hereditárias, foi esse rapaz aí, pomposo, que trouxe a primeira muda de cana-de-açúcar para o Brasil, que no caso vindo lá da Ilha da Madeira. Mas aí, Rodrigo, como é que você, um homem, vai me explicar o sistema de cultivo deles? Então vamos lá. O sistema de cultivo era baseado no plantation, que era um sistema que também foi adotado lá na América Espanhola, que era o seguinte, era um latifundiário. O que é um latifundiário, Rodrigo? É uma extensão de terra gigante onde eles plantam pra caramba, e a mão de obra era escrava, ora, né? Porque a escravatura era liberada naquela época. E era a monocultura. Rodrigo, o que é monocultura? Era o plantio de uma mesma coisa. Eles só plantavam cana e era isso. E eles exportavam muito. No caso, era a venda e exportação para o mercado externo. No caso, o mercado internacional. Mas, Rodrigo, o que eram os engenhos? Bom, o engenho açucareiro era o local onde se fabricava o açúcar. Ora. Era lá que tinha a moenda, a fornalha, a casa de purgar o açúcar. Com o tempo, ela começou a ser chamada de engenho, que no caso era toda a grande propriedade que produzia o açúcar. O engenho era onde localizava a casa do tabacudo, que era a casa grande, a capela, a senzala, a fábrica de açúcar e os canaviais. Tínhamos também alguns trabalhadores livres. Ora. Até que tinha. A maioria era escravo, mas até que tinha. Que no caso era o feitor, o mestre do açúcar e alguns poucos lavradores. Mas, Rodrigo, quem vivia nessas casas grandes? No caso, eram os senhores das terras, seus parentes e agregados, exercendo autoridade sobre todos ali, que no caso não era ralé, eram os trabalhadores e os escravos. E os escravos, onde eles viviam? Bom, eles viviam em situações insalubres, que eram nas senzalas. Eles ficavam ali bem apertadinhos e era bem triste. Me diz aí, como é que se deu o fim do ciclo da cana-de-açúcar? Bom, até o início do século XVII, o Brasil tinha uma crescente de produção e nas 3 primeiras décadas ele atingiu o seu auge. Nossa, ele estava como parrudo. Mas as principais causas que causaram o fim do ciclo da cana-de-açúcar foram... Então vamos lá. Em 1580, Portugal passou para o domínio da Espanha. Mas como assim? Teve uma crise de sucessão ao trono, onde teve a unificação de Portugal e Espanha, porque o rei Filipe II assumiu o reinado. Então, todas as colônias de Portugal passaram para o domínio da Espanha. Mas isso afetou o Brasil? Não muito,
porque o Brasil ele continuava pagando os impostos, mas sendo que o imposto que ia para Portugal, que ia lá para Lisboa, passou aí para Madrid. Quem se ferrou mesmo foi os portugueses, que eles lá que... Continuando, a Espanha estava em guerra com a Holanda, e no início do século XVII, a Holanda, de novo eles, que controlavam o comércio marítimo dos países europeus. E Portugal, ele perde para quem? Para a Holanda, sua melhor parte da sua colônia aqui no Brasil, que no caso eram as mais prósperas, que era lá de Pernambuco. O mercado de açúcar para Portugal ficou desorganizado e a produção começou a cair. Em 1640, para a alegria de Portugal, eles se viram livre, leve e solto do domínio espanhol. Mas o Brasil já não era um mercado influente, já não tinha uma importância para o mercado açucareiro mundial. Triste. A produção de outras colônias europeias, principalmente das Antilhas, e a supremacia holandesa desmancharam, ceifaram, sei lá o que fizeram, acabaram com a economia açucareira do Brasil, lá no século XVIII, por encontrar mais facilidade com o mercado europeu. Os holandeses são bravos, mané. Na moral, eles foram lá, roubaram lá a colônia de Pernambuco, aprenderam a produzir a cana-de-açúcar e tomaram o mercado. Os caras são, ó, bravos. Durante todo o século XVII, o Brasil tentou recuperar sua produção, mas nada conseguiu. Com isso, morria, falecia, ceifava, acabava com tudo, rompia o ciclo da cana-de-açúcar. E nesse período, o Brasil entrou numa estagnação com relação à metrópole, que só se encerraria lá no século XVIII, com a descoberta do ciclo do ouro, que no caso é o começo do ciclo do ouro. Mas isso aí é papo para um outro vídeo. Então galera, eu vou ficando por aí, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações e muitíssimo obrigado pelos 1000 inscritos. Vocês são demais. Eu espero vocês no próximo vídeo e até a próxima.